Sigmund Freud, vida, relações e surgimento da psicanálise. Nascimento e infância. Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, uma pequena cidade da Morávia, região que atualmente pertence à República Tcheca. À época, a Morávia fazia parte do Império Austro-Húngaro, o que situava Freud em um contexto multicultural e dinâmico. Filho de uma família judia, Freud era o primogênito de 8 irmãos, fruto do casamento entre seu pai Jacob Freud, um comerciante de lã, e sua mãe Amália Nathanson, que era cerca de 20 anos mais jovem que o marido. O ambiente familiar de Freud era influenciado pela herança cultural e religiosa judaica, ainda que ele próprio tenha se distanciado da prática religiosa ao longo da vida. A infância de Freud foi marcada por dificuldades financeiras, especialmente após a falência dos negócios do pai. Em 1859, quando Sigmund Freud tinha apenas 3 anos, sua família se mudou para Viena, em busca de melhores condições econômicas e sociais. Viena, na época, era um centro intelectual e cultural vibrante, o que mais tarde influenciaria profundamente a formação de Freud. No entanto, a capital austríaca também era uma cidade onde o antissemitismo, forma de preconceito e discriminação direcionada contra os judeus, que se manifesta em atitudes hostis, estereótipos negativos de atos de violência ou exclusão, estava em crescimento. Uma realidade que marcaria Freud tanto pessoal quanto profissionalmente. Formação acadêmica. Aos 17 anos, Freud ingressou na Universidade de Viena, onde inicialmente se dedicou ao estudo de medicina. Seu interesse inicial era a neurologia, uma área ainda em desenvolvimento na época. Na universidade, Freud foi aluno de Ernest Bruck, um dos maiores defensores da abordagem mecanicista da biologia, que via o funcionamento do corpo humano como resultado de forças físicas e químicas. Bruck desempenhou um papel fundamental na formação de Freud, instigando nele o desejo de explorar as bases científicas do comportamento humano. Durante os primeiros anos de sua carreira, Freud trabalhou como pesquisador no laboratório de Bruck, onde se especializou em fisiologia. No entanto, a necessidade de estabilidade financeira o levou a abandonar a carreira exclusivamente acadêmica e a buscar uma formação prática como médico. Após sua graduação, em 1881, ele começou a trabalhar no Hospital Geral de Viena, onde passou a desenvolver um interesse crescente pelas doenças nervosas e pela psicopatologia. Durante o período em que Freud estava se formando como médico e desenvolvendo seu interesse pelas doenças nervosas e psicopatologia, ele também estava interessado em se casar com Martha Bernays. Freud e Martha ficaram noivos em 1877, quando ele ainda era estudante. No entanto, a necessidade de Freud de alcançar estabilidade financeira e um futuro profissional seguro era uma preocupação importante para ele nesse período. A relação entre Freud e Martha foi marcada por um longo noivado que durou cerca de 4 anos, até que Freud pudesse se estabelecer profissionalmente. Ele se formou em 1881 e começou a trabalhar no Hospital Geral de Viena, o que foi um passo crucial em sua carreira. Freud e Martha se casaram em 1886, após ele conseguir uma posição financeira mais sólida, permitindo que ele se sentisse mais seguro.
em dar esse passo é importante. Portanto, o desejo de Freud de se casar com Martha esteve ligado não apenas ao amor, mas também à busca por uma estabilidade que lhe permitisse formar uma família. Estágio com Charcot. A busca de Freud por uma compreensão mais profunda das doenças nervosas, e em particular da histeria, o levou a Paris em 1885, onde realizou um estágio com Jean-Martin Charcot no Hospital Salpêtrière. Charcot era uma das maiores autoridades em doenças neurológicas e havia se tornado famoso por seu trabalho com pacientes histéricos, utilizando a hipnose como método terapêutico. A convivência com Charcot teve um impacto profundo sobre Freud. Charcot acreditava que a histeria não era uma condição exclusiva das mulheres como se pensava, mas uma doença nervosa que poderia afetar qualquer indivíduo. Além disso, ele mostrou a Freud que sintomas físicos poderiam ter origens psicológicas, uma ideia revolucionária para a época. A hipnose que Charcot utilizava para acessar memórias reprimidas e tratar sintomas histéricos tornou-se um ponto de partida para as explorações futuras de Freud sobre o inconsciente. Freud retornou a Viena em 1886, profundamente influenciado pelas ideias de Charcot, mas logo começou a explorar outros métodos, uma vez que a hipnose em si parecia insuficiente para tratar todas as nuances dos transtornos psíquicos. Colaboração com Joseph Breuer. De volta a Viena, Freud estabeleceu uma parceria fundamental com o médico Joseph Breuer. A colaboração entre eles ficou marcada principalmente pelo tratamento do caso de Anna O., pseudônimo de Berta Pappenheim, uma paciente de Breuer, que apresentava sintomas histéricos. A abordagem terapêutica aplicada por Breuer e posteriormente por Freud, conhecida como catarse, consistia em permitir que a paciente expressasse suas memórias e emoções reprimidas, o que resultava no alívio dos sintomas. Breuer utilizava hipnose para acessar essas memórias, mas Freud passou a explorar uma técnica mais ampla e profunda, o método da associação livre. Esse método permitia que o paciente falasse livremente, sem direcionamento ou interrupção, trazendo à tona pensamentos e sentimentos inconscientes. Em 1895, Freud e Breuer publicaram juntos Estudos sobre a Histeria, um marco na história da psicanálise. Essa obra estabeleceu as bases para a futura teoria freudiana sobre o inconsciente e o papel dos conflitos psíquicos na origem dos sintomas neuróticos. Embora a parceria entre Freud e Breuer tenha sido frutífera, eles se afastaram gradualmente. Breuer permaneceu mais ligado à hipnose e a uma visão menos radical da psicanálise, enquanto Freud avançou em direção a uma teoria mais ousada sobre a sexualidade e os impulsos inconscientes. Amizade e correspondência com Wellmann Fliess. Outro relacionamento decisivo na vida de Freud foi sua amizade com o médico alemão Wellmann Fliess. A correspondência entre os dois, que se estendeu por vários anos, revela o desenvolvimento das ideias de Freud sobre a sexualidade, a neurose e o inconsciente. Fliess, um otorrinolaringologista, compartilhava com Freud uma visão inovadora sobre a importância da sexualidade no desenvolvimento psíquico e na origem das doenças nervosas.
Juntos, eles formularam teorias ousadas, como a ideia de que as neuroses estavam profundamente ligadas a distúrbios sexuais. Freud também confiava a Fliess suas próprias angústias e dúvidas, tornando essa relação íntima e às vezes controversa. A amizade entre Freud e Fliess, no entanto, foi abalada por divergências teóricas e pessoais, culminando em uma ruptura por volta de 1900. Esse rompimento foi doloroso para Freud, mas também lhe deu a liberdade necessária para continuar desenvolvendo suas ideias de forma independente. Vida familiar e pessoal. Em meio ao desenvolvimento de sua carreira, Freud manteve uma vida familiar ativa. Em 1886, ele se casou com Martha Bernays, com quem teve 6 filhos. O casamento com Martha foi, em muitos aspectos, tradicional. Ela cuidava da casa e das crianças, enquanto Freud se dedicava ao trabalho e à pesquisa. No entanto, a correspondência entre eles revela um relacionamento carinhoso e intelectualmente estimulante. Martha desempenhou um papel importante na vida de Freud, proporcionando-lhe um ambiente estável e acolhedor, essencial para que ele pudesse se concentrar em suas teorias e na prática clínica. Apesar da vida familiar estável, questões sobre a sexualidade de Freud surgiram ao longo dos anos, especialmente devido à intensidade de sua amizade com Fliess e à especulação de alguns de seus contemporâneos. Freud sempre rejeitou publicamente essas insinuações, afirmando que suas relações eram estritamente profissionais e intelectuais. Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras. Em 1902, Freud começou a realizar encontros semanais em sua casa, em Viena, reunindo um pequeno grupo de discípulos interessados em suas ideias. Esses encontros ficaram conhecidos como a Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras e marcaram o início do movimento psicanalítico organizado. Esses encontros iniciais eram bastante informais, mas com o tempo se tornaram mais estruturados e abrangentes. A Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras desempenhou um papel essencial no desenvolvimento e disseminação da psicanálise, funcionando como um espaço de debate e experimentação teórica. As discussões abordavam os fundamentos da teoria psicanalítica, incluindo tópicos como o inconsciente, os sonhos, as neuroses e a sexualidade, temas centrais no pensamento freudiano. O grupo, inicialmente pequeno, cresceu e atraiu a participação de figuras que mais tarde se tornariam nomes importantes na história da psicanálise, como Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Otto Rank e Sandor Ferenczi. Freud encorajava o debate e a troca de ideias, mas também exercia uma forte liderança. A expansão do grupo deu origem à Associação Psicanalítica Internacional em 1910, consolidando o movimento e sua abrangência global. Porém, o ambiente dentro do circuito freudiano nem sempre foi harmonioso. À medida que os discípulos de Freud começaram a desenvolver suas próprias ideias, surgiram divergências teóricas profundas. Alfred Adler, por exemplo, desenvolveu o conceito de complexo de inferioridade, que diferia significativamente das ideias freudianas sobre a sexualidade e o inconsciente. Essas discordâncias resultaram em rupturas dolorosas, como a de Jung, que após uma colaboração frutífera, se afastou de Freud devido às suas diferenças sobre a natureza do inconsciente e da religião. Essas divisões internas não impediram o avanço da psicanálise, mas demonstraram as tensões entre a figura de Freud e seus seguidores, muitos dos quais desejavam moldar o campo conforme suas próprias visões. Relação com filósofos
e intelectuais. Freud sempre teve uma relação ambivalente com a filosofia, embora fosse familiarizado com as obras dos grandes pensadores de sua época, como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Ele rejeitava a especulação metafísica, preferindo o método mais clínico e empírico. Apesar de negar diretamente a influência de Nietzsche, muitos estudiosos encontram paralelos entre as teorias freudianas e os conceitos nietzschianos, particularmente em relação ao papel da vontade e do desejo. Freud foi um dos principais pensadores a incorporar o conceito de pulsões sexuais na compreensão da psique humana. Essa ênfase na sexualidade como força motriz do comportamento humano desafiava as convenções filosóficas e morais da época, gerando tanto fascínio quanto rejeição por parte de muitos intelectuais. Além disso, sua teoria do inconsciente revolucionou a psicologia e a filosofia, propondo que a maior parte dos processos mentais ocorre fora da percepção consciente, algo que contrastava com a tradição filosófica iluminista. Sua relação com a filosofia foi marcada pela tentativa de construir um saber clínico e científico, distanciando-se de abordagens puramente especulativas. Mesmo assim, Freud tinha plena consciência de que seu trabalho dialogava com questões filosóficas fundamentais, como a natureza da mente, a moralidade e a liberdade humana. Doença e problemas financeiros. A saúde de Freud começou a se deteriorar no final da década de 1920, quando ele foi diagnosticado com câncer na mandíbula, possivelmente causado por seu hábito de fumar charutos. Ele passou por várias cirurgias dolorosas e desgastantes ao longo de mais de uma década, mas nunca deixou de trabalhar, produzindo até seus últimos anos. Financeiramente, Freud enfrentou desafios ao longo de sua vida, embora tenha se tornado uma figura de grande renome. Ele dependia de seus honorários clínicos, o que o obrigava a manter uma prática privada regular. Seus pacientes, em grande parte da elite vienense, eram sua principal fonte de renda, e a psicanálise, sendo um tratamento longo e intensivo, exigia comprometimento financeiro dos analisandos. Freud também enfrentou dificuldades em popularizar suas ideias fora do círculo restrito de seus seguidores, o que limitava suas fontes de financiamento. A doença não impediu Freud de continuar sua produção intelectual. Nos últimos anos de vida, mesmo debilitado, ele escreveu algumas de suas obras mais importantes, como Moisés e o Monoteísmo, um texto que reflete tanto sobre a figura histórica de Moisés, quanto sobre as questões da identidade judaica e do papel da religião. Sigmund Freud e a crítica à religião. Freud se identificava como ateu. Sua visão sobre a religião e a espiritualidade foi influenciada por sua formação científica e pela sua perspectiva psicanalítica, que enfatizava a razão e a lógica. Abaixo, vamos ver alguns pontos que ajudam a compreender a posição de Freud em relação à religião e ao ateísmo. Crítica à religião. Freud via a religião como uma construção humana, uma forma de lidar com a ansiedade e a insegurança existencial. Em suas obras, especialmente em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ele argumenta que a religião é uma ilusão que surge das necessidades psicológicas das pessoas, como o desejo de proteção e a busca por significados. Religião como psicopatologia. Freud considerava a religião como uma espécie de neurose coletiva. Ele comparou a fé religiosa a um sistema de crenças que funcionava como uma defesa psíquica, semelhante a mecanismos de defesa observados
em pacientes com distúrbios mentais. Identidade judaica. Embora Freud tenha sido judeu, sua visão sobre a religião judaica era complexa. Ele se via mais como um culturalmente judeu do que como um praticante da fé. Em Moisés e o monoteísmo, ele explora as questões relacionadas à identidade judaica e à figura de Moisés, mas faz isso a partir de uma perspectiva histórica e crítica, sem um apelo à crença religiosa. Relação com a moralidade. Freud não via a moralidade como intrinsecamente ligada à religião. Ele acreditava que as pessoas poderiam desenvolver um senso de ética e moralidade fora dos preceitos religiosos, baseando-se na razão, na experiência e nas relações interpessoais. Legado e contribuição. Freud deixou um legado significativo ao questionar a função da religião na vida humana e ao oferecer uma perspectiva psicanalítica que desafiava as visões tradicionais. Seu ateísmo e críticas à religião continuam a ser temas debatidos no contexto da psicanálise e das ciências sociais. Influência do judaísmo no método psicanalítico. A identidade judaica de Freud foi uma parte inseparável de sua vida e pensamento. Ele cresceu em uma Europa profundamente marcada pelo antissemitismo, o que certamente influenciou sua visão de mundo. Embora Freud tenha se distanciado da prática religiosa, ele nunca renegou sua herança judaica e, em diversas ocasiões, reconheceu o impacto que sua origem teve em sua trajetória. Para Freud, o judaísmo representava uma tradição cultural e intelectual que valorizava o questionamento, a investigação e a introspecção, aspectos que ressoam fortemente com a psicanálise. Ele escreveu sobre o impacto do monoteísmo, especialmente em sua obra Moisés e o Monoteísmo, onde explora o papel do judaísmo na formação da civilização ocidental. Nessa obra, Freud propõe que Moisés era um egípcio e que o judaísmo, com sua insistência em um Deus único e invisível, teve uma função civilizatória ao desviar o homem da adoração aos ídolos. Ao longo de sua vida, Freud sofreu as consequências do antissemitismo, tanto no nível pessoal quanto profissional. Suas ideias e sua figura pública foram alvo de críticas que, em muitos casos, tinham uma base antissemita, o que apenas reforçou sua convicção na necessidade de um método científico rigoroso para o estudo da mente. Últimos anos e exílio. Com a ascensão do nazismo na Europa, a vida de Freud em Viena tornou-se cada vez mais insustentável. Em 1938, após a anexão da Áustria pela Alemanha nazista, Freud e sua família foram forçados a deixar Viena. A situação tornou-se ainda mais crítica devido às políticas antissemitas do regime nazista, que não só perseguiam judeus, mas também queimavam publicamente livros de autores judeus, incluindo as obras de Freud. Com a ajuda de amigos e colegas, Freud conseguiu se exilar em Londres. Sua filha Anna Freud desempenhou um papel fundamental na organização da fuga da família e na negociação com as autoridades nazistas. Freud tinha 82 anos na época e já estava bastante debilitado pelo câncer de mandíbula, que havia sido diagnosticado em 1923. Mesmo enfrentando intenso sofrimento físico, Freud continuou a trabalhar e a escrever durante seus últimos meses de vida. Em Londres, Freud viveu seus dias finais com relativa tranquilidade, apesar das dores constantes. Ele faleceu em 23 de setembro de 1939, poucos meses após o início da Segunda Guerra Mundial. Sua morte marcou o fim de uma era, mas o impacto de suas ideias apenas cresceria nas décadas seguintes. Legado e impacto mundial da psicanálise.
Freud deixou um legado intelectual que transformou radicalmente a forma como entendemos a mente humana. A psicanálise, tal como ele a concebeu, não se limitou ao tratamento clínico de pacientes, mas expandiu-se para o campo da cultura, das artes, da filosofia e das ciências sociais. Suas ideias sobre o inconsciente, a sexualidade, o desenvolvimento psicossexual, os mecanismos de defesa e o complexo de Édipo continuam a influenciar debates contemporâneos. Embora a psicanálise tenha enfrentado críticas ao longo do século XX, especialmente com o surgimento de abordagens alternativas na psicologia, como o behaviorismo e a psicologia cognitiva, o impacto de Freud permanece indiscutível. A psicanálise se consolidou como uma disciplina acadêmica e clínica que continua a evoluir com novos desenvolvimentos em áreas como a psicanálise lacaniana, a psicologia do self e as teorias de apego. Além disso, a influência de Freud se estende muito além do campo da psicologia. Sua obra teve um impacto profundo na literatura, na crítica cultural, no cinema e nas artes visuais, ao fornecer novas ferramentas para entender os desejos, as ansiedades e as contradições humanas. Figuras como Thomas Mann, Virginia Woolf, Salvador Dalí e Alfred Hitchcock foram profundamente influenciados pelas ideias freudianas. Freud também ajudou a redefinir o que significa ser humano moderno. Sua insistência na sexualidade, no desejo e no inconsciente desafiou as noções vitorianas de racionalidade e moralidade, revelando as complexidades e os conflitos que definem a existência humana. Por fim, o legado de Freud está profundamente enraizado na psicanálise como uma prática clínica. Até hoje, analistas ao redor do mundo seguem trabalhando com os conceitos que Freud desenvolveu e refinou ao longo de sua vida, ajudando pacientes a compreenderem suas próprias vidas internas e a enfrentarem seus conflitos psíquicos. A psicanálise freudiana continua a ser um método terapêutico poderoso, oferecendo um caminho para a compreensão profunda do funcionamento psíquico humano. Freud não apenas fundou uma nova disciplina, ele inaugurou uma maneira inteiramente nova de pensar sobre o ser humano e suas profundezas inconscientes. Um legado que continua a reverberar até hoje.